Uma visita de cortesia. Eu tenho uma relação com o prefeito Botafogo de muito tempo, uma pessoa que sempre que eu tenho me candidatado, na maioria das vezes tem me dado seu apoio, eu tenho tido vitórias importantes aqui. Temos uma parceria também, porque eu já tive a oportunidade de apresentar algumas emendas parlamentares para algumas ações no município e eu quero aprofundar essa parceria, não somente para o ano que vem nós podermos fazer um aporte, um apoio para que tenhamos aí mais ações, mais obras importantes no município, mas também assumir com ele hoje o compromisso de lutarmos para que em Carpina nós possamos ter a instalação de um Instituto Federal que possa atender a toda a região e já me comprometi, junto com a senadora Tereza Leitão, de o mais brevemente possível termos uma reunião com o secretário nacional do ensino técnico, para que nessa proposta de expansão dos institutos federais que o presidente Lula está apresentando, que Carpina esteja incluída. Senador, falar um pouco do ano passado, da eleição. Tivemos uma eleição muito disputada e aqui na região pouco foram aqueles que deram a cara a tapa na linguagem popular. O prefeito Botafogo foi muito corajoso. Num momento decisivo, ele se colocou à disposição do Partido dos Trabalhadores, defendeu o presidente Lula como ninguém. Esse tipo de comportamento, obviamente que o Brasil é de todos, mas dá ao prefeito também uma visão especial por parte do PT? Não tenha dúvida. Primeiro, ele merece todo o nosso respeito, né? Não somente ele esteve com a candidatura do presidente Lula, mas esteve aqui apoiando a candidatura do nosso companheiro Danilo Cabral, que era o nosso candidato naquele momento. E todos aqueles que se dispuseram a Tereza fazer, Leitão, né? Tereza também se dispuseram a fazer essa participação, foram pessoas por quem nós temos uma profunda admiração e respeito. E a questão do relacionamento administrativo, lógico que isso pesa também, mas pesa o fato de que é um prefeito atuante, um prefeito que tem utilizado de forma adequada, correta, os recursos públicos. Então, ele se torna, além de alguém que tem esse nosso reconhecimento político, também a certeza do que aquilo que vier lá do governo federal em termos de recursos vai ser muito bem aplicado no interesse da população. Senador, temos hoje... Tem uma grita nacional hoje dos prefeitos, inclusive, sobretudo aqui no Nordeste. Carpina, Mata Norte não foge a essa realidade relacionada a essa recomposição de perdas sucessivas que tem havido por conta do ICMS, do próprio FPM. O senhor está em Brasília. Essa semana o próprio presidente Lula gravou um vídeo e deu uma esperança importante, no mínimo, de uma condição que se permita a arrecadação igual a 22. Os prefeitos podem, de fato, ficar tranquilos. Esse trabalho, principalmente do senhor, da senadora Tereza em Brasília, tem sido importante também na condição de senadores petistas de trazerem essa tranquilidade, sobretudo para que a máquina pública funcione com tranquilidade até o final do ano a esses gestores. Bem, quando nós tivemos aqui o congresso da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, eu disse lá com todas as letras que o presidente Lula iria encontrar uma solução para essa perda de arrecadação que aconteceu esse ano. E aconteceu por várias razões. Aconteceu porque a inflação baixou. Quando a inflação baixa, a arrecadação de todo mundo é vinculada à inflação. Nós temos hoje uma situação que o Brasil pratica uma das taxas de juros mais altas do mundo. Isso faz com que o crescimento econômico ele fique andando a passos lentos e se o país não cresce, a arrecadação não cresce. Mas eu disse naquela oportunidade que o presidente Lula iria encontrar uma solução. E essa semana ele encontrou uma solução melhor até do que a que ele me disse que ia encontrar, que foi, primeiro, garantir que ninguém vai ter qualquer perda em relação a 2022. Todo mundo vai ter pelo menos o que já teve em 2022. Segundo, ele vai antecipar 10 bilhões de reais que só iriam ser pagos no ano que vem para os estados por conta daquela redução do ICMS que aconteceu no ano passado. Então, é um recurso adicional que vem.
E ele ainda disse naquela live, naquela fala que ele fez, de que está pensando seriamente em fazer um plus, né, um a mais do Fundo de Participação dos Municípios para esse ano de 2022. Então, eu acho que os prefeitos podem ficar tranquilos que nós não vamos ter nenhuma crise grave. Senador, a gente sabe que para que o país possa girar muitas vezes da maneira que se imagina, é preciso gerar empregos, é preciso gerar renda. Uma das formas de gerar renda são que os municípios possam se desenvolver. E dentro desse desenvolvimento, Carpina é uma cidade, na Zona da Mata, uma das maiores cidades. Eu sempre excluo um pouquinho do debate Goiânia para colocar Carpina como protagonista da região. Além desse centro de educação técnica, o que é que Carpina pode ser contemplada a nível federal, tendo em vista que é uma cidade muito bem localizada na região, uma cidade que comporta tranquilamente hospitais regional, comporta vários tipos de equipamentos e a gente sabe que precisa avançar nesse sentido. Bem, a boa vontade do governo de implementar em Carpina, em Pernambuco, os seus principais programas é muito grande, não é? Você veja, Minha Casa Minha Vida é um programa que pode ser implementado, a construção dos institutos federais, os campi de universidades federais também, programas na área da saúde, como Mais Médicos, como você falou também, hospitais regionais. Tudo isso é perfeitamente possível que venha acontecer. Depende em grande parte de que as prefeituras, e no caso a prefeitura de Carpina, possam apresentar os projetos aos ministérios. Nós temos o compromisso de ajudar a liberar esses recursos dos ministérios e eu não tenho dúvida de que com a competência, com a dedicação que Botafogo tem e certamente o seu sucessor terá, nós teremos sem dúvida a chance de fazer aqui em Carpina uma série de mudanças muito importantes a benefício da população. Ô senador, deixa eu fazer um contraponto a essa realidade nacional e trazer essa discussão para uma pauta estadual, e hoje Pernambuco vivencia um debate importante, dentre tantos, relacionado à questão da segurança pública, inclusive corroborado na última sexta-feira com aquele trágico episódio envolvendo policiais, família e 8 mortos, mas a coisa é muito mais profunda, ela tem uma condição muito mais alicerçada desse debate quando a gente vai se aprofundar. Os últimos números estatísticos colocam Pernambuco como o segundo estado, perdendo apenas para o Amapá nessa realidade de homicídios no país. Eu, da última vez que conversava com o senhor fazia abordagem com relação ao governo, o senhor dizia, precisamos dar um pouco mais de tempo à governadora. Esse tempo já está se exaurindo, ele já se exauriu. Como é que o senhor está vendo essa realidade do Estado hoje e, em especial, da segurança pública? Bem, naturalmente é uma realidade muito preocupante, né? E, inclusive, porque nos parece que não há um projeto sistematizado com um acompanhamento permanente como era o Pacto pela Vida. A governadora recentemente lançou esse projeto Mais Segurança, mas eu creio que algumas medidas emergenciais precisam ser tomadas porque o quadro vem se agravando. Eu acho que também é possível, por meio de uma parceria com o Ministério da Justiça, que nós tenhamos aí algumas ações, algumas já foram feitas, a entrega de viaturas, a entrega de coletes, mas um trabalho de inteligência articulado entre governo federal e governo estadual pode também nos ajudar. Nós vamos ficar cobrando e sempre na expectativa de que possamos ter, por parte do governo do estado, algumas ações mais firmes para enfrentar o problema. Para arrematar da minha parte, senador, a refinaria, houve uma expectativa que o presidente Lula poderia vir a Pernambuco essa semana, não teve porque a agenda do presidente está apertada, já está em Havana, está em Cuba. Mas a refinaria Abreu e Lima é um alento para os pernambucanos, porque a obra vai ser retomada e vai gerar muito emprego no estado, vai gerar mais impostos, ou seja, Pernambuco pode dar um plus. Com certeza. Eu acho que da mesma forma que aconteceu no período de Eduardo Campos, agora nesse período em que governa o estado a governadora Raquel Lira, Pernambuco está tendo aí um aporte
gigantesco de recursos, né? O PAC está trazendo investimentos da ordem de 92 bilhões de reais, são recursos que Pernambuco há muito tempo não vê, uma decisão do presidente Lula e, além disso, ações importantíssimas para a estruturação do nosso estado. Um deles é esse, a refinaria de petróleo, ela vai ser concluída. O investimento é da ordem de 6,1 bilhões de reais, é muito dinheiro, é muito recurso. Isso vai gerar algo em torno de 40 mil empregos diretos na construção e indiretos também, porque são serviços que são prestados à Petrobras. Além disso, nós vamos ter o resgate dos estaleiros que estavam de vento em popa quando a presidenta Dilma sofreu o impeachment. Então eu acho que as condições para a SUAP mais uma vez ser o carro-chefe do crescimento e do desenvolvimento de Pernambuco é muito grande. E eu acredito que se a cirurgia que o presidente vai fazer, ele tiver uma recuperação rápida, quem sabe ainda nesse mês de setembro, no mais tardar até metade de outubro, ele vem aqui para dar essa ordem de serviço. Senador, ontem a Câmara Federal aprovou e a mini-reforma política vai agora para o Senado. O presidente Rodrigo Pacheco deixou clara a sua intenção de trabalhar pela barração da reforma. Como é que o senhor está vendo esse tema e qual o seu posicionamento, já que estamos no prazo limite para que de fato ela venha a ser aprovada e passe a valer o ano que vem, principalmente com os condicionantes que ela traz? Qual o seu conceito relacionado a esse tema? Olha, eu acho que essa proposta ela tem algumas coisas que são realmente necessárias, né? Especialmente para definir algumas questões relativas às chamadas federações, né? Mas eu acho que ela mexe em alguns temas que, para serem mexidos, nós deveríamos deixar passar um pouco mais o tempo, olhar o resultado mesmo dessas mudanças que acontecem a cada ano. É preciso dar um tempo para a gente sentir sobre essa questão das cotas, como nós aperfeiçoarmos coisas assim. E, portanto, eu acho que existem coisas que nós não deveríamos mexer nesse momento. Quando nós formos analisar lá no Senado, nós vamos analisar com esse olhar. O que é que realmente é necessário fazer desde já e o que é melhor a gente discutir com mais profundidade.